Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e platonista de Geografia do Poliedro. Estou aqui com vocês hoje para responder a questão 32, a questão da página 89. Estamos no livro 1, frente 1, capítulo 2 de Geomorfologia. Questão da FUVEST 2015. Ela nos dá aqui algumas imagens, algumas descrições a respeito de algumas paisagens. E a gente tem que encontrar aí qual dessas descrições mais se adequa à imagem e às informações a respeito do relevo brasileiro. Então vamos dar uma lida em cada uma das alternativas. A gente vai discutir um pouquinho do porquê de cada uma dessas alternativas incorretas estarem erradas e depois eu retomo a alternativa B, que é a alternativa correta, para a gente entender o porquê dela estar certa, tudo bem? Aproveitando a deixa, eu diria que essa questão é uma questão que possui uma certa dificuldade porque ela cobra da gente o entendimento e o domínio de vários conceitos. Então, o ideal, na minha opinião, é que nós conseguimos, para que nós conseguimos resolver essa questão, é ir por eliminação, ok? Eliminando as alternativas incorretas, a gente consegue chegar na alternativa B, que ainda assim não é uma alternativa que nos dá assim tanta convicção, mas eu vou dar alguns argumentos que validam essa alternativa, beleza? Vamos dar uma lida, então, neste enunciado. O Brasil possui cerca de 7.500 quilômetros de litoral, ao longo dos quais encontramos distintas paisagens naturais, pouco ou muito transformadas pela sociedade. Com base nas imagens e seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém as informações corretas sobre a paisagem a que ela se refere. Bom, na primeira imagem nós temos aqui aparentemente uma falésia, ok? Eu vou dar aqui uma lida nessas informações e depois eu dou uma breve descrição do que poderíamos entender como falésia. Essa paisagem resultante de derrames vulcânicos em eras geológicas recentes restringe-se no Brasil a poucos trechos do litoral da região sudeste. Eu diria que temos dois erros fundamentais nessa afirmação. A primeira é restringir a formação das falésias à região sudeste particularmente. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês que muito possivelmente é uma representação da mesma falésia que nós temos aí no exercício, que é uma formação encontrada no sul do Brasil, a região ali de Torres, ok? No litoral do Rio Grande do Sul. É um exemplo de formação associada à abrasão marinha. As ondas do mar como agente de desgaste, como agente de intemperismo físico e químico e transformação dessa paisagem. Okay? Então, as falésias elas se referem particularmente a este paredão rochoso que vai se constituir em regiões litorâneas e que vai ser justamente desgastado, intemperizado, erodido pela ação das ondas, pela abrasão marinha, ok? Então, a gente não pode considerar que as falésias são formações que se restringem à região sudeste. Nós temos, inclusive, muitas áreas de formação de falésias na região litorânea do Nordeste também, ok? São comuns você encontrar falésias, por exemplo, no litoral baiano. Então, não poderíamos considerar que é um tipo de formação restrita, particularmente, à região sudeste, tudo bem? Além disso, ele também menciona derrames vulcânicos em eras geológicas recentes. Aqui a gente pode ressaltar o fato do território brasileiro atualmente ser um território de estabilidade tectônica. Nós nos encontramos distantes dos limites da placa tectônica sobre a qual o nosso território se situa. E isso faz com que o nosso território não seja um território atingido por fenômenos endógenos de modo geral. Então, nós não temos terremotos e atividades vulcânicas de larga intensidade, de grande relevância, ocorrendo no território brasileiro nos últimos, sei lá, pelo menos 100, 120 milhões de anos, desde que o processo de abertura junto à placa africana e consequente formação do Oceano Atlântico começou a rolar, ok? Os derrames basálticos, os derrames vulcânicos que nós podemos considerar no Brasil, eles estão associados justamente a essa passagem aí da era paleozoica para a era mesozoica, na dinâmica de abertura da placa africana em relação à placa sul-americana, a formação do Oceano Atlântico. Então, nós temos derrames magmáticos que datam deste contexto geológico, mas nós não podemos considerá-los como eventos recentes, ok? No mínimo, nós teríamos que considerar um evento recente como algo inserido dentro da era chamada de Cenozoica, que corresponde aos últimos 65 milhões de anos. E, portanto, não poderíamos fazer esse paralelo com os fenômenos vulcânicos ocorridos no território brasileiro. Tudo bem? Então, os dois argumentos para eliminarmos a alternativa A: primeiro, os derrames vulcânicos em eras geológicas recentes, que não ocorreram, e segundo, essa restrição das falésias somente à região sudeste, quando elas se manifestam também na região sul, na região nordeste e em outras partes do território brasileiro. Bom, eu vou voltar na alternativa B ao final da nossa discussão. Vamos dar primeiro uma lida nas demais, ok?
A alternativa C vai falar dos coqueirais, né, dessas áreas ocupadas por coqueiros, com uma paisagem comum nas orlas litorâneas da região sul, em que se destaca o coqueiro, espécie arbórea nativa dessa região, utilizada de forma ornamental em outras regiões litorâneas do país. Aqui um conhecimento um pouco mais específico, um pouco mais difícil de se validar eventualmente, mas eu diria que são dois também os erros dessa consideração, dessa afirmação. A primeira seria considerar que o coqueiro é uma espécie nativa da região sul. Existe, na verdade, bastante discussão em torno da origem geográfica dessa espécie vegetal, mas o argumento hoje mais aceito é de que essas espécies se originaram na região do Sudeste Asiático, na transição ali do subcontinente indiano para o Sudeste Asiático, região ali da Tailândia, Indonésia, e também um pouquinho ali do sul da Índia, ok? E como o fruto, né, do coqueiro, que é o coco, justamente, ele boia, o coco foi boiando oceanos afora até chegar nas regiões litorâneas de outros continentes, ok? Então, teoricamente, a espécie se espalhou geograficamente através dessa característica, né, que o fruto possui, que possibilitou que ela eventualmente colonizasse o litoral de outras regiões, de outros continentes, inclusive o litoral brasileiro, ok? Cabe aqui também destacar que o coco foi posteriormente também inserido de modo artificial, né, por meio das sociedades que ocuparam outros locais no mundo. Então, hoje você tem, muito possivelmente, né, em regiões litorâneas ou mesmo em regiões no interior dos continentes, vastas áreas ocupadas por esse tipo de espécie, mas nesses casos já, né, inseridas de modo artificial. Então, de certa forma, não podemos falar que o coco é uma espécie nativa da região sul somente, ok? Ou a gente aborda essa perspectiva de caracterizar o coqueiro como uma espécie nativa lá do Sudeste Asiático, ou então a gente fala que ele acabou colonizando outras regiões e, portanto, o litoral brasileiro, praticamente como um todo, seria propenso ao aparecimento desse tipo de espécie. Para complementar essa fala, deixo aqui também uma outra representação, uma outra imagem, em que nós temos aqui um coqueiral no litoral da Bahia, que é aqui no município de Prado, onde eu queria estar agora, mas né, estamos aqui na luta, tudo bem? Então, seria também um exemplo de área em que nós não encontramos esse tipo de espécie de modo eventualmente, né, não inserido pelas sociedades ou eventualmente inserido, mas também não necessariamente por uma finalidade ornamental. Aqui também seria um outro argumento para invalidar aquela afirmação. O coco também tem uma perspectiva econômica. A própria produção, né, das frutas, do fruto do coco e da água de coco, por exemplo, como um produto a ser produzido. Então, tem também um interesse econômico por trás da produção desse tipo de espécie. Não é somente uma espécie de cunho ornamental. Tudo bem? Então, a alternativa C também poderia ser considerada como incorreta. Na alternativa D, ele nos mostra aqui uma imagem do Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e diz o seguinte: esse tipo de morro testemunho constitui uma forma de relevo tabular, sem cobertura vegetal, formando uma paisagem comum, sobretudo nas praias do sudeste e do norte do Brasil. O problema fundamental dessa afirmação é considerar essa forma do relevo como uma forma de relevo tabular. Quando nós falamos de forma de relevo tabular, você tem que pensar numa forma em que o topo desta formação aparenta um formato aplainado. Como seria, por exemplo, a ideia de uma chapada, como eu vou mostrar para você aqui. Aqui é uma imagem de uma região ali na Chapada das Mesas, no estado do Maranhão, tudo bem? Reparem, e como o próprio nome sugere também, né? Chapada das Mesas. Reparem nesse formato aplainado que o topo do relevo assume, ok? O que é justamente contrário ao formato observado aqui na imagem do Pão de Açúcar, no formato arredondado, ok? Então, nós não podemos nos referir a esta formação como uma forma de relevo tabular por conta dessa formação arredondada, dessa formação mais convexa que a representação aqui nos indica, ok? Então, poderíamos também eliminar a alternativa D com base neste raciocínio. Por fim, a alternativa E vai falar das praias, ora mais largas, ora mais estreitas. Paisagens deste tipo resultam da erosão de partículas argilosas decorrentes da ação das ondas do mar. No Brasil, estão ausentes apenas na região norte. Novamente, dois principais erros, né? O primeiro, o mais fundamental, que eu diria, é considerar que as praias, na verdade, estão associadas à erosão de partículas de areia, tudo bem? Até onde eu estou familiarizado com as praias, né? Faz um tempo que eu não vou, mas a grande parte das praias que eu fui na vida tinham mais ou menos essa característica, né? A composição fundamentalmente pela
areia, tudo bem? Acho que é intuitivo para a gente pensar nessa lógica. Então, de modo geral, você não pode falar de partículas de argila numa praia por conta dessa predominância das partículas de areia. E ele também fala da ausência de praias na região norte, que é questionável, ok? A região norte, ela tem especialmente, né, regiões litorâneas em 2 estados, o Pará e o Amapá. Poderíamos eventualmente esperar ali também a presença de praias, tudo bem? Nunca frequentei as praias paraenses ou do Amapá, mas imagino eu que nós tenhamos formações deste tipo lá também, tudo bem? Então podemos eliminar também a alternativa E, pensando neste raciocínio. E aí nos resta a alternativa B, que fala o seguinte: na ausência da cobertura vegetal, essas formações decorrentes da ação eólica constituem paisagens que se modificam constantemente, estando presentes também no litoral e também no interior do Brasil. Bom, ele está aqui nos mostrando uma imagem que nos remete à formação de uma duna, ok? Uma duna é uma formação que está diretamente associada à ação do vento, conforme a própria alternativa nos descreve, né? A ação eólica, ok? A ação do vento. E as dunas, elas são eventualmente transformadas quase que diariamente, por conta dessa passagem frequente do vento. Cada rajada de vento que você tiver ali incidindo sobre a formação, você tem eventualmente o transporte desse material arenoso de um lado para o outro, e, portanto, uma transformação da característica, da feição em si, tudo bem? Então, teoricamente, as dunas estão constantemente se modificando. Talvez a principal dúvida que venha a surgir nessa afirmação é: beleza, dunas no litoral eu aceito, agora dunas no interior? Como assim? Onde temos dunas no interior? Pois é um caso bem particular, mas eu tenho aqui um exemplo interessante para tratar deste tipo de formação. Numa região aqui, particularmente da bacia do Rio São Francisco, mais especificamente aqui no limite entre os estados da Bahia e do Piauí, okay? Quando o rio serve como limite aqui, ou algo próximo disso, nós temos aqui uma região, né, próxima aos municípios de Xique-Xique e de Casa Nova, principalmente, formações de dunas no interior do território brasileiro. Olhem que interessante. Por que nós temos formações de dunas nesta região? Porque se trata, aqui uma imagem representando justamente essas dunas, ok? Porque se trata de uma região de ampla incidência de ventos. Como que esse processo ocorre? Reparem comigo que o Rio São Francisco, ele utiliza, especialmente aqui na região norte, aliás, na região nordeste, desculpem, este, digamos, corredor que se forma entre as unidades do relevo de maior altitude para conseguir realizar o seu curso, né? Em outras palavras, o Rio São Francisco, ele assume esse caráter de ser um rio interplanáutico. Ele está circulando por áreas entre planaltos. Reparem quantas serras, chapadas e formações do relevo de maior altitude nós temos aqui. Ó. Dá para observar que elas formam mais ou menos, né, 2 principais paredões aqui no entorno da bacia do São Francisco. E como, portanto, o Rio São Francisco vai circular por essa região como se fosse um grande corredor, tudo bem? Este grande corredor pelo qual circula o Rio São Francisco é uma área muito propensa à circulação dos ventos também. Aqui vale ressaltar que nós temos na costa litorânea, né, da região nordeste, uma ampla incidência de ventos associados, por exemplo, aos ventos alísios, que são um conjunto de ventos que saem das áreas de alta pressão dos trópicos, em especial do trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, e vão se deslocar em direção às baixas pressões próximas à região equatorial. E nessa dinâmica, os ventos alísios também, por influência do efeito Coriolis, que é uma dinâmica associada à rotação do nosso planeta, eles acabam assumindo um certo desvio que os leva a incidir diretamente aqui sobre o litoral dessa região. Okay? Quem já foi para o litoral da Bahia sabe do que eu estou falando, é uma região que tem uma ampla incidência de ventos. Este mapa aqui é interessante porque ele vai mais ou menos nessa mesma linha, ele apresenta o potencial de geração de energia eólica no nosso país, ok? Demonstrando como essa região do Vale do Rio São Francisco é uma região de ampla incidência de ventos. Então, o que acontece? Você tem os ventos que vêm a partir do litoral, que vão entrar nessa área do corredor que forma o Vale do Rio São Francisco, e nesse local em que o rio faz essa curva em direção ao leste, nesse local em que o rio passa a correr em direção ao litoral, você tem eventualmente um choque desses ventos diretamente com esses paredões, com essa margem oeste aqui do rio. E aí o que acaba acontecendo? Os materiais que eventualmente estavam ali sendo transportados pelo rio, a areia que eventualmente estava ali juntamente das águas do rio, ou então que eventualmente se acumula nas margens do rio por conta do processo de deposição fluvial, ela vai eventualmente estar sujeita a essa ação dos ventos
e vai, portanto, eventualmente formar essas dunas, ok? Então, são dunas formadas pelo vento, assim como observado, por exemplo, numa região litorânea, né? E nas regiões litorâneas é mais intuitivo pensar na formação de dunas, porque regiões litorâneas são geralmente regiões de maior incidência de ventos, pela interface, né, oceano-continente, diferenças de pressão, eventualmente isso favorece uma maior incidência de ventos na região litorânea, mas cabe destacar que também essa possibilidade de formação de dunas nas regiões interioranas, ok? Pensando aqui no exemplo das dunas do Rio São Francisco. Se você quiser, inclusive, um outro argumento à margem aqui do território brasileiro, poderíamos pensar, por exemplo, nas regiões desérticas. Regiões desérticas apresentam também formações de dunas, ok? Inclusive, nós temos grandes áreas de formações dunares no deserto do Saara, que são chamadas de ergs, né? Grandes formações que estão bem no interior do deserto do Saara e, portanto, não se manifestam necessariamente em regiões litorâneas, tudo bem? E são também exemplos de formações associadas à passagem, à circulação do vento. Beleza? É bem específico, é bem particular o exemplo que eu te dou, mas ele serve para validar a alternativa B. Beleza? Então, ela que é considerada a alternativa correta, novamente, o ideal seria identificar possíveis erros nas demais alternativas, tá bom? Para que você consiga chegar à alternativa B. E por mais que ela não seja muito segura, né, não dá para ter muita convicção, até porque ela trata de um aspecto bem particular, o ideal é, nesse caso, tentar eliminar, tentar identificar esses erros que a gente considerou nas demais alternativas. Beleza, gente? Então, ficamos por aqui. A alternativa B é a correta. Espero ter ajudado. Bons estudos para você. Até a próxima.